Oi, gente, boa noite. Eu sou Luísa Winter, coordenadora pedagógica aqui do Colégio Dona Clara, né, do ensino médio. E hoje nós vamos homenagear, na verdade, a gente vai conversar com uma pessoa muito importante, uma pessoa muito genial, essa é a palavra, e aí os nossos queridos professores, né? A live de hoje é com um professor, uma pessoa... Aí, ó, já chegou. Ei, Gustavo, seja bem-vindo, querido. Boa noite, Boa obrigado. noite. Espero que a imagem não esteja muito ruim, eu estou aqui num Não, canto da tá casa. ótimo, tá Bom, ótima. Estou aqui dizendo, Gustavo, que hoje a nossa intenção com essa live, além de informar, né, de conversar um pouquinho com você a respeito da sua profissão, da nossa profissão, né, se eu posso dizer assim, é homenagear os nossos professores, né? Essas pessoas que dedicam tanto do seu tempo, tanto do seu dia para trabalhar aí com aprendizagem, com o desenvolvimento de outras pessoas, né? E você foi o nosso escolhido aí para representar essa homenagem do Colégio Dona Clara, viu? Parabéns por ser professor, obrigado. parabéns pelo seu dia, pelo nosso dia. E queria que todos os nossos professores e todos os professores, né, se sentissem abraçados aí pelo colégio. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, viu, Gustavo? Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, é um prazer. Mesmo nas circunstâncias difíceis dessa pandemia, é um prazer. Isso mesmo. Pessoal, o Gustavo, né, com essa carinha de menino aí que ele tem, olha só. Eu já não sou Ele tão menino, já não, né? Mas parece. tenho Então, 40 anos já. olha só, o Gustavo, ele é doutor em estudos literários, né? Mestre e doutor em estudos literários, mas faz questão, a gente conversou hoje um pouquinho, faz questão aí de se denominar professor, né? Porque é importante mesmo, né, Gustavo? A gente que é professor, a gente tem orgulho de dizer que é professor, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente aí desse Gustavo professor, desse Gustavo doutor, né? Quem é o Gustavo Silveira que está conosco hoje? Bem, boa noite a todos. Agradeço, Luiz, as palavras, agradeço a Brícia também, que fez o convite à mediação, e eu sei que é uma colega de vocês aí no Colégio Dona Clara. Sim, Eu espero que vocês me ouçam direitinho, eu estou falando um pouquinho mais tá baixo, minha filha ótimo. está dormindo aqui do lado, então tá. Mas bem, eu sou professor não acredito em vocação, né? É difícil dizer que eu sou professor por vocação, na medida que vocação talvez é algo de fé, é algo que tem a ver com transcendência, com destino. Eu tendo a não acreditar nisso. Uma série de eventos, de casualidades, mas também de escolhas concretas me trouxeram até aqui, até a profissão de professor, que eu abracei desde muito jovem, desde os 19 eu dou aula, e sempre quis ser professor, curiosamente, né? É uma carreira, às vezes, tão difícil, por mil circunstâncias, mas sempre me atraiu desde muito novo. Eu venho de uma família de professores, todas minha família é grande, do interior, né? Então todas as minhas tias fizeram um curso normal, minha mãe inclusive. Minha mãe é a única que não exerceu, curiosamente. Eu sou filho de uma professora que não trabalhou Que em não colégio. foi, que não exerceu a Não, ela profissão. fez a formação, mas ficou muito pouco tempo como professora e depois foi tratada a vida de outro jeito. Mas eu venho de uma família com muitos professores, inclusive minha avó materna. Então esse imaginário da sala de aula, do livro, do exercício mesmo da palavra, por assim dizer, responsável, né? Pessoas que falam para pequenas e grandes multidões, pessoas que são responsáveis pelas ideias que professam, pelas ideias que espalham. Esse imaginário sempre teve na minha cabeça desde muito novo. E eu sempre Sim. gostei também de ler, de estudar. Sempre o colégio, a escola sempre foi um lugar muito favorável para mim, desde de bem pequeno. Então uma coisa levou a outra. O gosto pelas humanidades e pela literatura em particular me levou para a Faculdade de Letras da UFMG, onde eu ingressei há 21 anos atrás, em 99, como aluno da graduação, e
por conta do curso, eu vislumbrei muito rápido a possibilidade de ser professor. No começo, professor de cursinho, de cursos preparatórios, era uma outra época em que Belo Horizonte fervilhava com milhares, talvez seja um exagero, mas algo como centenas de cursinhos pré-vestibulares, no final dos anos 90, início dos anos 2000. Então eu comecei a carreira por ali, unindo o gosto de falar sobre literatura com a possibilidade de sobreviver, de conseguir alguma remuneração e alguma possibilidade de exercício profissional que sempre foi muito recompensadora para mim. Sempre foi muito prazeroso. Gustavo, você falou pra gente que essa escolha, né, veio desde muito cedo, né? Então você sempre se imaginou professor, né, e por isso escolheu aí o curso de letras, né, para poder fazer, você se via professor. E aí quando você entrou na faculdade, você está falando aí que já tinha aí um nicho, né, de mercado de trabalho, enfim. Mas fala pra gente um pouquinho do curso de letras, daquele curso que o Gustavo fez há 20 anos atrás, e a gente sabe que hoje você é professor, né, na UFMG, professor no curso de letras. Eu queria que a gente fizesse aí um paralelo desse curso, né, há 20 anos atrás, e desse curso de hoje. Como é que tá aí? Conta para os nossos alunos um pouquinho do que é o curso de letras. Tá. É curioso para mim responder essa pergunta, porque eu posso dar um testemunho como que das duas partes, né, das duas metades da Faculdade de Letras. Eu entrei em 99 na graduação sem saber muito como era um curso universitário, para ser bem sincero. Tem algumas pessoas da minha família tinham um curso superior, mas não era a maioria. Minha mãe e meu pai não têm. Minha mãe fez a formação no curso normal, então eu não sabia exatamente como se estruturava um curso universitário, mas sabia que era um lugar, especialmente o UFMG, era um lugar de excelência, e fui para lá e encontrei a possibilidade de me realizar observando outros professores, de me realizar aprendendo como pesquisadores, em alguns casos internacionalmente reconhecidos, mas batalhadores de sala de aula, pessoas que se esforçavam muito para ter um contato direto com os alunos, para desenvolver uma reflexão que fosse, ao mesmo tempo, de excelência de pesquisa, mas de penetração capilarizada na cabeça, na presença de vida de cada um dos alunos, de modo que esses dois trânsitos, a pesquisa e o ensino, se costurassem mais. Então, eu entrei na Faculdade de Letras e nas melhores experiências encontrei essa possibilidade de conviver com pesquisa de alto nível e, ao mesmo tempo, com pessoas muito dispostas a oferecer técnicas, a oferecer não só um conhecimento pronto, memorizável, arquivável de alguma maneira, mas para oferecer também um conjunto de técnicas e experiências que nos possibilitasse compreender o exercício da educação de um modo amplo, de um modo, quase dá para dizer, mais pleno, coloquemos assim. Porque você está dizendo, e meu olho está aqui brilhando, porque eu fico imaginando assim, como que isso deve ter sido uma surpresa grata para você, assim, né? De ter essa possibilidade de estar próximo de pessoas tão inteligentes e de pessoas comprometidas com a educação, né? Que era algo que você estava buscando ali na faculdade. Eu fico imaginando como que deve ter sido maravilhosa essa experiência. Sem dúvida. Eu vim de escola pública, né? Minha formação toda foi na escola pública, então era um regime muito diferente também, porque a universidade, os alunos vão notar muito em breve, a universidade entre outras muitas coisas, um espaço de liberdade. E como espaço de liberdade exige também compromissos, exige autoconhecimento, exige domínio e disciplina de si também. A universidade, os professores, a própria instituição não regulam muito as suas atividades, ela te deixa livre e, especialmente, o curso de letras, quando eu entrei e hoje, ele guarda uma diferença nesse aspecto. Quando eu entrei em 99, a gente tinha uma grade grade curricular mais ou menos fixa. Isto é, tinha uma ordenação muito clara do que você deveria estudar dos primeiros períodos aos últimos, com uma grade que descrevia um
muito claro, indicando uma trajetória quase obrigatória para todos os alunos, para que todos partilhassem mais ou menos uma mesma formação e um mesmo conjunto de experiências. É claro que cada uma das pessoas podia variar em um ou outro detalhe, mas de um modo geral, o arco que se cumpria era mais ou menos comum. Hoje não. A Faculdade de Letras hoje vive, desde já há mais de 15 anos, vive um processo de flexibilização curricular que dá ainda mais autonomia para os nossos alunos. Isto é, o aluno tem uma grade fixa pequena, com os conhecimentos necessários para o exercício das muitas profissões associadas ao curso de letras, mas ele também tem a possibilidade de escolher caminhos, disciplinas, pesquisas, outras áreas associadas que ele vai frequentar e que potencializam a sua formação, potencializam a sua experiência universitária, potencializam inclusive os encontros potenciais, os encontros casuais que ele vai conhecer na universidade, porque é possível fazer disciplinas em vários outros cursos, é possível frequentar uma série de áreas que originalmente não estavam programadas para formação inicial em letras, mas que hoje, com a flexibilização, o aluno tem trânsito aberto em toda a universidade, o que é, na minha opinião, uma coisa muito rica. É isso que eu estou pensando aqui, você está dizendo, eu estou pensando nisso, nessa riqueza aí de trocas, né, Gustavo? Quer dizer, eu posso buscar outras disciplinas em cursos diferentes e aí o meu contato, né, com a minha experiência com outros alunos, com outros educandos também potencializa, né, essa minha aprendizagem, essa minha experiência. Que bacana isso. E quanto tempo, mais ou menos, dura a média, né, desse curso, Gustavo? O curso de letras de entre 4 e 5 anos. A formação regular para os alunos que entram no curso da manhã, para os alunos que entram no turno da manhã, é de 4 anos. Para os alunos que entram no turno da noite, de 4 anos e meio, de média, né? Claro, de média. Porque como temos uma abertura para outras disciplinas, para todo um percurso pessoal que o aluno pode fazer, escolhendo entre o bacharelado, que é a ênfase na pesquisa, a ênfase na iniciação à pesquisa, e a licenciatura, que é o aprendizado da docência, propriamente dito, não, a iniciação à docência, a média é de 4 anos a 4 anos e meio. Mas, claro, cada percurso indica, isso pode ser um pouquinho acelerado, isso pode se alongar um pouquinho mais, a depender de como o nosso aluno quer se portar dentro das muitas escolhas que lhe são franqueadas. Mas é mais ou menos essa média para a graduação. A pós-graduação é um outro registro, que são outros cursos relacionados, mas não dependentes da graduação. Então, é um outro regime de trabalho, de ensino diferente. Tá. Gustavo, só uma curiosidade que me passou aqui agora. Quando você diz assim dessa reorganização, né, do currículo aí do curso de letras, isso se aplica ao curso de letras de uma forma geral ou ao curso de letras da UFMG? Ao curso de letras da UFMG ao curso da UFMG e a outras graduações, a outros cursos também na UFMG. Há outros departamentos da universidade que vivem o processo de flexibilização, mas isso não é uma regra nacional, não é sequer uma prática assim tão comum. É uma prática em outras universidades, em outros países, mas não necessariamente no Brasil as coisas se organizam assim. Há várias outras universidades, eu mesmo trabalhei na Federal da Bahia, antes de estar aqui, que também ensaiava já movimentos de flexibilização. Mas não é uma regra nacional. Então varia de universidade para universidade. Entendi. Querido, vamos falar um pouquinho, então. A gente já falou do curso, né? Já falou aí dessa flexibilidade, de que é possível em algumas faculdades ou não. Mas eu queria saber um pouquinho aí do Gustavo, professor, dentro desse curso, aí lá em 99, né? Quando você entrou. Como é que foi aí o seu desenrolar dentro desse curso, a conclusão desse momento, né? Como é que foi esse ingresso aí? Hoje a gente estava conversando um pouquinho, o Gustavo vai contar para vocês que ele tem uma questão muito interessante, assim, que logo que ele entrou para a graduação, ele também entrou para o mercado de trabalho. Isso é uma preocupação que os nossos alunos têm, sabe, Gustavo? Assim, quando entrar, como entrar no mercado de trabalho, que horas, né, é a hora de entrar? Fala um pouquinho para a gente como foi a sua trajetória. Claro. Bem, logo no terceiro período, no segundo para o terceiro período do curso,
eu via já, eu nunca tinha procurado até então, mas eu via espalhado pela faculdade vários cartazes que sempre se apresentavam vagas para estágio na área docente de letras, de literatura ou de língua portuguesa, ou até de redação, língua portuguesa e literatura. Eu fui fazer uma prova num colégio, num cursinho que existe até hoje, no ProUFMG, acho que não tem problema eu falar aqui. Eu fui fazer uma prova para ser monitor de literatura no ProUFMG, fui aprovado e comecei a tirar dúvidas dos alunos e a corrigir redações, mas logo nos primeiros meses eu passei a ser professor substituto. Sempre quando faltava um dos professores, como eu tinha facilidade para falar, era bastante desinibido, uma experiência chave nessa desinibição foi o movimento estudantil. Eu frequentei durante muitos anos o movimento estudantil na UFMG e antes, então isso tirou minha timidez completamente, né? O movimento estudantil te prepara para dar aula, sei lá, na faixa de Gaza, se for necessário. Assim, você pode estar a confusão que for, a sala de aula mais bagunçada, as pessoas conseguem, né, tem uma desenvoltura um pouco com essa coisa da timidez, ela vai embora e você consegue se portar na sala de aula. Então, perceberam os meus supervisores, os meus chefes, perceberam que eu tinha essa facilidade e me colocavam como substituto. Daí, esse foi a ponta de entrada para que eu pudesse ingressar, de fato, no mercado, no circuito dos cursinhos, inicialmente. Então, o nome vai passando, o currículo vai passando de um para o outro, então eu comecei a dar aula em outros cursinhos aqui na cidade, e à medida que o curso de letras ia avançando, à medida em que eu ia me aproximando da formatura, também começaram a aparecer algumas oportunidades em colégio. Então eu fui fazendo a minha formação na letras e depois a minha formação na pós, no mesmo momento em que dava aula em colégios, cursinhos em Belo Horizonte, de modo continuado. Eu nunca parei de dar aula e nunca parei a faculdade. Né? Era prática e teoria o tempo todo. O tempo todo. É o isso tempo todo. Mesmo. E depois da graduação, depois da pós, assim que eu terminei a pós, literalmente, eu defendi a minha tese de doutorado numa sexta-feira, 15 dias depois eu pedi rescisão do meu contrato num colégio aqui em Belo Horizonte, o Colégio Santo Agostinho, porque aí eu já comecei a fazer concursos para docência universitária. Entendi. Mas até o último dia, literalmente até o último dia da minha formação, até a defesa da minha tese, muitos alunos foram inclusive a defesa da minha tese, eu conciliei as duas atividades, e a introdução foi ainda na graduação por meio das políticas de estágio, que existem até hoje e que são, de fato, uma possibilidade muito interessante para quem quer trabalhar com docência, para quem quer ser professor, o estágio é a porta aberta mais fácil e mais interessante. Você vai passar por vários momentos, por várias etapas da vida de um colégio, às vezes a etapa que exclui a sala de aula, mas você vai passar por vários horizontes da vida de um colégio, da preparação da aula, do acompanhar um professor titular, de substituí-lo eventualmente, de oferecer um módulo, de tirar dúvida ou corrigir trabalhos dos alunos. Você vai ser treinado em todas essas etapas até que, num determinado momento, quando você e a equipe que trabalha com você julgarem que chegou a hora, você é introduzido na sala de aulas. Exato. E foi o que aconteceu comigo e com tanta gente também. Olha que bacana isso que você está dizendo para a gente, que você teve, né, a gente falou isso aqui agora, a questão da prática e da teoria aliados o tempo todo, mas você está ressaltando aí a importância dessa prática, né, para que você se tornasse o professor que você é hoje, né, o professor universitário que você é hoje e de excelência e com muita competência, vamos dizer assim. Então, olha o quão importante é isso que você diz, assim, da gente ser monitor, de fazer estágios, de corrigir provas, de eventualmente substituir professores. Isso tudo é experiência, né, Gustavo? É algo que a gente vai conquistando e a experiência é algo que ninguém tira da gente. Né, da gente enquanto profissional. Então, não basta simplesmente ter o acadêmico, não basta simplesmente ter a teoria. Essa experiência, ela foi fundamental para que você se tornasse o professor qualificado que você é hoje. É isso que você está dizendo para a gente, né? Muito sim, legal. As duas metades da formação, elas têm que andar juntas, né? A excelência da formação teórica, chamemos da formação acadêmica, porque não é só teórica também exatamente, mas a excelência da formação acadêmica, ela sempre que possível deve ser acompanhada
da prática, do trabalho braçal mesmo na sala de aula ou em todas as outras esferas de um colégio, de uma equipe docente, porque são muitas atividades, né? As duas coisas, quando separadas, elas normalmente não dão bons frutos. Né? Se a gente coloca desde cedo alguém para dar aula, mas que essa pessoa não tem tempo de fazer o curso de graduação de Direito, de fazer a sua formação adequadamente, em algum momento o teto fica baixo. Né? A prática de sala de aula pode ser interessante, mas o teto abaixa. E também o outro lado, alguém completamente vinculado à vida acadêmica, à escrita, à pesquisa, mas completamente distante da sala de aula, também não terá, na maior parte das vezes, sucesso na profissão. As coisas vão se revelar difíceis também, porque é uma atividade conjugada, muito complexa e muito prazerosa também, mas é uma atividade conjugada, de fato, em que as duas metades têm que estar em interação. E isso serve para qualquer licenciatura, né? A gente está falando Claro. no seu caso de letras, mas isso é algo que serve para qualquer uma das licenciaturas. A gente precisa estar sempre aliado, né? Uma etapa a etapa do acadêmico e a etapa da experiência. Sensacional, sensacional isso que você disse pra gente. Querido, agora me fala uma coisa, olha só. Aí o Gustavo, né, lá em 99, começou aí essa graduação, depois fez o mestrado logo em seguida, né, fez o doutorado. E aí eu queria falar um pouquinho dessa questão da especialização, essa questão desse estudo contínuo, né? A gente conversou um pouco hoje. Como é que foi isso? Assim? Por que você decidiu? O que aconteceu que você falou assim, olha, eu acabei a graduação, preciso fazer o mestrado, ou quero fazer o mestrado? Qual foi a lógica? Assim? Por que aconteceu assim? Por que você seguiu dessa forma? A resposta mais simples e talvez a mais verdadeira é a seguinte: eu nunca quis sair da faculdade. A verdade é essa. Eu trabalhava, já dava aula, já me sustentava, ou quase me sustentava bem com os empregos que tinha, né? Mesmo muito jovem. No estágio, não necessariamente você tem ali o ponto máximo da sua remuneração, mas ainda assim, como tinha vários empregos ao mesmo tempo, também conseguia ter uma independência. Então, enfim, o problema não era exatamente dessa escolha. O caso é que eu nunca quis sair da faculdade porque eu me identificava muito com a carreira, com a possibilidade de ser pesquisador. Né? Queria ser professor, me identificava com a função, mas fundamentalmente me via também e de modo inseparável como pesquisador, como alguém que escreve. No meu caso, eu sou crítico literário, né? A minha formação toda se deu em teoria da literatura, então basicamente eu trabalho escrevendo crítica literária e produzindo pensamento a partir da literatura e diálogos com a filosofia, com as artes visuais e outras áreas afins. O ponto é, como eu não queria sair da faculdade, eu vi na continuidade de estudos no mestrado a possibilidade de me treinar como pesquisador, de fato me submeter a um regime de estudos um pouco mais complexo, um pouco mais exigente, mas que ao mesmo tempo continuasse alguns caminhos que eu já tinha traçado na graduação, de um lado, e de outro, era bom, era importante também para a minha formação, para a minha atuação profissional. Isto é, os colégios, os cursinhos e todo o mercado indicava também que o profissional que buscasse a formação continuada, buscasse, por exemplo, a pós-graduação, no caso o mestrado, tinha mais chances de desenvolver suas aptidões, de complexificar a sua formação, de modo a oferecer cada vez melhores aulas, cada vez um planejamento mais consistente, e de se tornar um profissional mais maduro. Então, tem a ver com um desejo de ser pesquisador, que é de fato hoje o centro da minha vida, mas tinha a ver também com demandas do mercado de trabalho. As duas coisas, de novo, se conjugaram e por essa via dupla é que eu acabei fazendo uma emenda. Eu saí da graduação e no mesmo mês, no mês seguinte eu já estava no mestrado, saí do mestrado, no mês seguinte já estava no doutorado. Eu nunca, de fato, saí da faculdade. Entendi. E agora voltou como professor. Isso. E agora segue essa carreira aí como professor. Fiz alguns anos fora. Desculpa te interromper. Pois é porque eu fiquei alguns anos fora de Belo Horizonte. Né, era isso que eu queria te perguntar. Queria que você falasse um pouco disso, porque eu sei que você esteve aí em outros ares, né? Na Bahia. Vamos lá, conta pra gente aí um pouco dessa experiência.
Assim que eu terminei o doutorado aqui, e isso acontece com todos os profissionais que querem ser professores universitários hoje, né, no país, todo mundo é um pequeno exército de pessoas, é muita gente que está fazendo, relativamente muita gente que faz doutorado, a gente é lançado no turbilhão dos concursos, né? Só é possível entrar na carreira via concurso público. Então, pelo menos para a docência nas federais. Claro que as faculdades particulares e outras instituições têm outros processos, né? Okay. Mas a docência nas federais exige concurso público de 5 etapas. É uma vida, digamos, completamente separada. É um caminho bastante específico. Então eu fui fazer concurso. Primeiro apareceu um concurso para ser professor substituto. Sim. Na USP. Eu fui, portanto, para São Paulo. Lá vamos nós, né? Substituir de novo. Exato. Mas aí era outra coisa, era uma instituição também muito grande, né? Uma instituição muito consolidada, tão importante quanto as principais federais do país. Então, assim, era uma oportunidade para mim também. Então, fui ser professor substituto em São Paulo, via concurso. Cerca de um ano depois, eu passei no Paraná, na Federal do Paraná, em Curitiba. Fiquei lá e por razões pessoais, por razões, na verdade, familiares, eu era casado na época com uma outra pessoa, que tinha outras circunstâncias, enfim, eu fui, depois de passar 6 meses no Paraná, eu fui convidado a fazer o concurso na Federal da Bahia, em Salvador. Eu fui, e fiquei 3 anos, quase 3 anos e meio em Salvador. E aí depois apareceu o concurso aqui, em Belo Horizonte, minha cidade, a universidade onde eu estudei. Meus pais são mais velhos e estão na cidade, né? Então eu pesei uma série de coisas na época de fazer um novo concurso, eu tinha feito outros 2, mas apareceu a vaga na UFMG, eu resolvi tentar, e isso foi em 2015. Eu fiz a prova aqui e fiquei, assumi em janeiro de 2016. E fiquei, portanto, quase 5 anos fora de Belo Horizonte, depois de ter defendido o doutorado. E agora voltei para minha cidade, aqui estou e daqui não vou sair. Espero. Isso mesmo. Até para poder cuidar dos nossos alunos que a gente vai entregar para você daqui a um tempo, viu? Faz favor. Serão muito bem-vindos. Isso mesmo. Espero que a gente possa trabalhar juntos, serão muito bem-vindos. Eu sou menos bonzinho do que eu pareço, mas enfim, acho que a gente vai se dar bem. Com certeza. Gustavo, você quer falar um pouquinho para a gente dessa questão aí da literatura para você? A gente sabe que isso é algo importante na sua vida, né? Quer dizer, isso norteou toda a sua carreira, os seus estudos literários. A gente sabe que você é autor, né? Além de crítico de literatura, mas você é autor também de vários livros. Fala um pouquinho para a gente dessa carreira e dessas possibilidades. Tá. Antes, uma pequena nota, né? A gente está falando o tempo todo da carreira de professor, mas o Curso de Letras não forma apenas professores. Sim. Nós temos lá uma série de profissões associadas: editor, preparador de textos, revisor, tradutor simultâneo, tradutor de textos, enfim, há uma série de outras carreiras associadas. Mas a carreira que eu escolhi, ou que me escolheu desde muito novo, lá na faculdade, foi a de trabalhar com literatura, seja na docência, seja como pesquisador. E eu fiz a minha formação toda na teoria da literatura, lidando com um intervalo, para mim, muito curto, mas às vezes pode ser compreendido de modo diferente também, mas um intervalo muito curto entre literatura e filosofia. Eu sempre oscilei entre essas duas áreas. Sim. E fiz a minha formação, fiz a dissertação de mestrado, a tese de doutorado, toda nesse trânsito entre filosofia e literatura, e hoje trabalho fundamentalmente com poesia. Eu escrevo sobre poesia, me dedico a ensinar quase que fundamentalmente poesia brasileira dos últimos 30 anos, e a atividade envolve a montagem de cursos, envolve a orientação de alunos, desde alunos que vão fazer o seu TCC, o seu trabalho de conclusão de curso, com a gente, até alunos que vão fazer doutorado ou pesquisa de pós-doutorado com a gente. Envolve, portanto, a preparação de aulas, envolve a orientação, o trabalho de acompanhar a formação de modo muito detalhado com alunos específicos, e envolve a escrita. Sim. Então, trabalhar com literatura, para mim, é inseparável. Dizer que eu trabalho com literatura é inseparável de dizer que eu leio e escrevo ao mesmo tempo. Isso, literalmente, simultaneamente. Eu não consigo ler nada se eu não tiver uma lapiseira.
na mão. Se não tiver alguma coisa para poder anotar as margens do livro. E essa marginalia, ou seja, esse conjunto de textos que vão sendo gerados a cada leitura, a cada texto, a cada circunstância, cada material que a gente lê, vai gerando também resenhas, ensaios, livros, que vão aparecendo, que vão fazendo um pouco a nossa trajetória como pesquisador e que são muito o resultado direto dos encontros de sala de aula. Muitos dos textos que a gente publica, muitos dos livros que a gente anos depois escreve e publica, eles são, na maior parte das vezes, resultado às vezes, de uma hipótese lançada em sala de aula, de uma análise que se faz no quadro, de uma conversa que se tem com um aluno. Então, o trânsito é mais ou menos esse. E, respondendo agora em duas palavras a sua provocação inicial, literatura é pura e simplesmente a minha vida toda. Né? Todas as coisas que eu tenho hoje, inclusive no plano pessoal, eu sou casado com uma poeta. Que maravilha! Vivo num apartamento assim, cercado por, sei lá, milhares de livros. Agora na pandemia isso vira até um problema, né, num certo momento. Eu trabalho com literatura o tempo todo, desde os 18 anos, então não me vejo fazendo outra coisa, não consigo me imaginar. Eu vou à padaria, eu levo um livro no bolso. Literalmente, quem encontra comigo na rua, eu levo o livro no bolso, às vezes estou lendo na rua, estou lendo parado numa fila, na esquina. É algo, para mim, muito essencial, tão essencial quanto outras atividades básicas. É o que você respira, né, Gustavo? Respira literatura, respira poesia, respira leitura. Junto ao cuidado com a minha filha e aos tratos aqui domésticos, sim. É isso mesmo. Que coisa é o centro da minha vida. E ainda teve essa sorte, né, vamos dizer assim, de casar com uma poeta, quer dizer, que é algo que entende perfeitamente a sua paixão. Muito legal isso mesmo. Querido, só para a gente encerrar, eu quero te perguntar duas coisas, né? Claro. A gente ia falar um pouquinho dessa capilaridade aí, das possibilidades, né, de letras, do curso de letras. Hoje a gente focou um pouquinho mais nessa questão do professor, até em função do dia que a gente queria homenagear. E você falou rapidamente aí de algumas possibilidades. Conta um pouquinho mais, né, dessas outras possibilidades de carreira para quem é para o graduado em letras, né, para que os nossos alunos entendam um pouquinho aí essas possibilidades. Sim. A graduação em letras, como eu disse, inicialmente se divide em duas grandes áreas, né, o bacharelado, que é a iniciação à pesquisa, e para aqueles que vão se preparar para a vida acadêmica, e a licenciatura. Essa é a primeira grande divisão que existe praticamente desde que o curso existe. Ela nasceu com a instituição mesmo do curso. Ao longo do tempo, por outro lado, a faculdade foi criando pequenas zonas de especialização, criando como que ramais no curso que indicam mais ou menos o seguinte: quando o aluno alcança mais ou menos a metade da formação, que é uma formação comum para os alunos, que se divide, essa formação comum também é dividida, é bom lembrar, em línguas. Isto é, o nosso aluno na Faculdade de Letras, ele já nos primeiros períodos, ele tem que escolher que línguas, que áreas vai frequentar. Então nós temos lá inglês, francês, alemão, italiano e outras opções. Línguas antigas, né, línguas grego e latim, por exemplo. O aluno escolhe uma dessas línguas e vai fazer uma formação comum. Alguns conteúdos de língua portuguesa, alguns conteúdos de literatura portuguesa, literatura brasileira, alguns conteúdos da ciência da linguística, básicos, mais ou menos até a metade do curso, somadas às aulas de língua. Da metade para frente, uma parte dos nossos alunos pode escolher esses ramais, esses outros caminhos que vão se abrindo foram se abrindo ao longo do tempo da existência da Faculdade de Letras e que indicam outras possibilidades de exercício no mercado. Então nós temos hoje uma área de edição. Então nós temos lá um conjunto de disciplinas na graduação e até na pós que vão preparando os alunos para trabalhar no mercado editorial, como revisores, como preparadores de originais, como editores estrito sensu, aqueles que vão comandar o processo de uma casa editorial, e profissionais capazes de lidar com todas as atividades que envolvem o mundo do livro. A preparação, a revisão, a publicação ela mesma, e inclusive estratégias de venda, de marketing e outras também fazem parte, ainda que em menor escala, do horizonte da formação do aluno que vai mexer com edição.
Nós temos também os tradutores, né? Como é uma faculdade voltada para o ensino de línguas, é também possível fazer especialização numa ou duas línguas estrangeiras e trabalhar como tradutor, seja como tradutor de textos, os mais variados, livros, artigos científicos, materiais os mais variados. Isso, praticamente todas as outras áreas dependem da Faculdade de Letras para esse trânsito, né? Uma firma de engenharia precisa traduzir o seu material para negociar com firmas de outros países, para formar profissionais que tenham capacidade de trânsito. Coisas que a gente nem imagina, né, Gustavo? Então, os nossos alunos se formam também podem se formar como tradutores, sejam tradutores de texto, sejam tradutores simultâneos, né? Aquele tradutor que vai fazer ali, vai acompanhar um profissional, vai acompanhar uma pessoa qualquer e traduzir uma palestra, traduzir uma conversa assim, no imediato. Num congresso, pegando a coisa a quente, né? E temos também na Faculdade de Letras o trabalho com a fonética, o trabalho próximo ao da fonoaudiologia, próximo à terapia ocupacional, ou seja, desenvolver atividades baseadas no conhecimento da linguagem e do aparelho fonador, desenvolver atividades da área da saúde e desenvolver atividades psicomotoras que possam melhorar a capacidade de articulação, de fala, de recuperação de movimentos do aparelho fonador. Enfim, há todo um cuidado também que atravessa um pouco a área da saúde, que toca o ensino, ou parte do ensino da Faculdade de Letras, e que prepara profissionais também para esse campo. Gente, que além, sucesso! Claro, da docência. Olha só, não fazia a menor ideia disso. Essa parte aí que tange a área da saúde, eu não tinha a menor noção disso. E acredito que muitas pessoas também não têm, né, esse conhecimento. É uma formação combinada, né? Ou seja, claro. É possível fazer essa formação combinada, dando ênfases a partir das letras em áreas que vão atingir a fonoaudiologia, a terapia ocupacional e outras áreas específicas de formação, mas que passam pelo aparelho fonador, pela língua, né? Tangem essa grande área da linguagem que é a nossa na Faculdade de Letras. Que bacana. Gustavo, eu consigo ficar com você aqui até o resto da noite, meu filho. Olha só, nós já passamos 10 minutos da nossa live. Gente, o papo tá muito gostoso, de verdade. Última coisa que eu queria te pedir, prometo. Dicas, o que você diz aí para os nossos alunos, para eles que estão nessa reta final aí da educação básica, né? Pensando aí em o que fazer, que carreira seguir. Ajuda esses nossos alunos aí com alguma dica de quem tem todo o sucesso do mundo já. Imagine. O que eu posso dizer como dica geral para todos os alunos, independente se vão fazer curso na área das humanas ou se vão para letras ou não aceitem pressões externas. Pensem muito com vocês mesmos, com as suas aptidões, com seus desejos, que profissão escolher, que curso escolher, porque é muito importante quando essa escolha, quando o encontro com uma carreira é bem sucedido. É claro que existem também a possibilidade de a gente se reinventar o tempo todo, a vida é movimento, vida é reinvenção, claro, mas sempre que essa escolha acontece, ou seja, sempre que o nosso desejo, as nossas expectativas mais básicas se casam com a profissão que a gente escolheu, com o curso que a gente escolheu, é meio caminho para uma boa convivência, para uma boa formação e, claro, no futuro para um bom exercício profissional. Essa é a primeira coisa mais básica que serve para todos. A outra dica é a seguinte, que também serve para todos, independente do curso. Leiam, escrevam. Leiam e escrevam. Nós vivemos numa cultura da escrita e da leitura, claro, a cultura da internet, o mundo digital é uma cultura da escrita e da leitura, mas é uma leitura fragmentada. É uma leitura de tempo curto, é uma escrita rápida, é uma escrita direcionada. O que eu recomendo aos alunos de qualquer área para qualquer curso, leiam literatura, leiam filosofia, leiam tratados científicos, leiam reportagens extensas, exercitem a capacidade de pensamento crítico a partir de leitura longa, de pensamento complexo, de leitura demorada, de qualquer área. Não precisa ficar apenas na literatura de ficção ou apenas no material ligado à arte. A leitura longa e demorada, a leitura que se faz por prazer, mas por curiosidade científica, por curiosidade filosófica, é essencial
como habilidade para qualquer carreira na universidade, qualquer carreira no mercado de trabalho. O profissional capaz de pensamento crítico, o profissional capaz de tomar decisões rápidas e bem fundamentadas, o profissional capaz de discernir em muitas escolhas, é o profissional que lê, é o estudante, é o cidadão, é o sujeito que é dono de si. Ler livros, ler textos é ler o mundo e é ler a si. Portanto, é uma porta mais fácil, mais rápida para dominar a si, para dominar o mundo. Dominar no sentido de conhecer, não de sujeitar, mas de conhecer. Sim. Né? Enfim, é a dica que eu poderia oferecer. Para a formação das provas, aí vocês estão muito mais aptos do que eu a aconselhar calma e outras coisas. O que eu vou dizer é de outro jeito. Gastem o seu tempo o máximo que puderem com leitura dos mais variados materiais e escrita. Desenvolver essas duas atividades que são tão básicas que às vezes a gente negligencia, é essencial. É isso mesmo. Querido, olha, eu te confesso que a gente não poderia ter escolhido uma pessoa mais interessante, uma pessoa mais gabaritada para estar conosco hoje nesse Dia dos Professores. Eu te agradeço de coração, Gustavo. Foi sensacional. Acho que a gente nunca teve uma live tão extensa assim, mas é porque o papo está muito gostoso. Eu tenho certeza que os nossos professores gostaram muito. Acredito que a nossa professora de literatura, que é a Ellen, é uma pessoa fantástica, deve estar assim, super feliz, né, com as suas dicas, porque é algo que ela trabalha muito com os alunos, essa questão da leitura, né, e de interpretação e de pensamento crítico, e não só ela, como todos os nossos professores. Isso é uma das nossas vertentes mesmo de trabalho, trabalhar a criticidade nos nossos alunos, o pensamento, a autonomia, né? Então, acho que veio muito de encontro com o trabalho que a gente realiza aqui no Dona Clara. Então, eu só queria te agradecer e mais uma vez te parabenizar aí pelo nosso dia. E a todos esses professores maravilhosos que estão conosco aqui no Dona Clara. Muito obrigada, viu, Gustavo? E eu vou querer que você volte outras vezes para a gente falar de literatura. Só de literatura, assim. Pode ser? Claro. Convite aceito? Aceito, sim. Sem dúvida. Então, tá jóia. Obrigado pelo convite, pelo diálogo. Agradeço. E bom trabalho para vocês. Tá? Muito obrigada. Sucesso aos alunos e aos colegas que estão aí na sala de aula. Na verdade, estão em casa agora, mas é como se fosse na sala de aula. Aguentem firme, tá difícil, mas vamos chegar lá. É isso mesmo. Obrigada, viu, Gustavo? Boa noite. Obrigada, gente. Até a próxima.